E aí, um tópico fantástico, né? Filosofia, caminho Muito para bom. Deus. Bonitão, né? Nossa. Se tem um trato católico à filosofia, em uma frase é isso aqui. Como o católico enxerga a filosofia? O catolicismo em geral. Filosofia. Um meio para chegar... Um dos meios para chegar a Deus. Aí os críticos dizem, tá vendo? Não segue a Bíblia. Isso não tá na Bíblia. Né? Só que a razão, que eu saiba, é um construto também divino. Então você usá-la é você elastecer uma potência que foi atribuída por Deus. Então pensar é uma coisa muito boa, né? E com certeza. Como diz o Conde, né? É óbvio que a Bíblia é importante, que é uma fonte primária na teologia. Mas a filosofia tem o seu papel, assim como a música tem o seu papel, assim como a matemática tem o seu papel, assim como o estudo da química, da física, da biologia. E se não fosse o caso, todas as ciências seriam de per si ateias ou anticristãs ou qualquer coisa do tipo. Né? A questão é como você encara esse tipo de coisa. É claro que a filosofia em si não é salvação, mas ela é um caminho para Deus. Ela te ajuda na salvação. Porque com o salto filosófico, você tem uma visão, vou usar uma linguagem moderna, uma Lebenswelt, né, uma visão de mundo muito mais aprimorada, muito mais bem arquitetada. Eu, pelo menos, é aquele mundo da vida. Do Husserl, mundo da vida, exato. É isso aí, Edmund Husserl. Resgatei aqui do... Mas eu até estava vendo o relato do Rafael Cronge, né, sobre a conversão dele, e é incrível, né? Quanto mais eu estudo, agora eu falo por mim, mas também eu sinto isso nele. Quanto mais eu estudo, mais eu me convenço, cara. Assim, eu mais acredito em Deus e mais acredito na igreja. Não sei, eu não vou falar por você, mas imagino que seja o mesmo. Não, é o mesmo. E a patrística, sim. Tá sim, demais. e assim, antes de começar esse projeto, eu imaginava, nossa, lá para o 20º livro eu vou ter uma noção boa, né? Melhor, tal. Mas já no primeiro livro você já fica encantado, né? Eu nunca canso de lembrar que Clemente Romano foi o 4º Papa, e é o primeiro autor. Conheceu Pedro em vida. E depois da Bíblia, é o documento, assim, fora a Bíblia, na verdade, ou seja, fora o Novo Testamento, é o documento cristão mais antigo que se tem notícia. Ah, é? Tá na introdução lá do volume 1, se você... Caraca, o cara gostou mesmo, hein? Boa. Gostei muito. Legal. E não tem como não se maravilhar com isso, né? É uma fonte primária. Não que eu seja um materialista que acredita vendo, mas é uma evidência muito grande, né? É uma coisa assim, e é tudo, você vê que vai tudo se ajustando, tudo se moldando ao longo da história, e ao mesmo tempo você percebe o papel da igreja para construir a civilização, e enfim, para absorver tudo isso, né? Com as traduções, a relação de Tomás com Avicena, né? Ou como eu falo brincando às vezes, Averroes, porque a França agora está... são duas pessoas diferentes. A Avicena e a Averroes são duas pessoas diferentes. Eu sei disso, sim. Eu digo. Tá. Só você lá que... É que eu falei mas é um sentido de E, né? Que são dois árabes. Não, sim. Em lógica tem um nome, é o primeiro deles eu acho que o Avicena é o Ibsena, né? Ibn Sena, assim que escreve. Ibn é tipo um título, eu não sei como é que fala isso também. Mas eu sei que ele foi muito importante no Anti-Essência para Tomás, que já no começo ele cita o Avicena, né? Mas enfim, então o que ele responde, o Justino de Roma, para o Trifão, como ele pensa Deus, né? E por que a filosofia então seria um caminho para Deus? Vou te dizer o que é claro para mim. De fato, a filosofia é o maior e mais precioso bem diante de Deus. Para o qual, aliás, tem um rodapézinho ali na letra B, não se trata da filosofia simplesmente, ou de qualquer filosofia, mas conforme um determinado trecho, só a Sagrada Escritura contém e oferece a filosofia segura e proveitosa. Basicamente, filosofia só da boa. Então, de fato, a filosofia é a maior e mais precioso bem de Deus, diante de Deus, para o qual, ou seja, para Deus, somente ela nos conduz e nos associa. Interessante, né? Ou seja, não é só a Sagrada Escritura, é só a filosofia.
Olha que diferente, que diferente. Na verdade, santos são aqueles que consagram à filosofia a própria inteligência. Não tem como não lembrar aqui do Sertiange. Por sinal, confiram no canal do Aldrin a playlist aí, nossos comentários à vida intelectual. No entanto, o que seja a filosofia e o motivo pelo qual ela foi enviada aos homens, muitos o ignoram, pois o contrário, não existiriam platônicos, nem estoicos, nem teóricos, nem pitagóricos, sendo ela uma única ciência. Quer explicar por que ela passou a ter muitas cabeças. A questão é que aos primeiros que a ela se dedicaram e se tornaram famosos em sua profissão, seguiram outros que não fizeram mais nenhuma investigação sobre a verdade. Parece a filosofia atual, né? Ao contrário, levados pela admiração da constância, ao domínio de si e da raridade das doutrinas de seus mestres, só aceitaram como verdade o que cada um tinha deles aprendido, na verdade. Então, transmitindo a seus sucessores doutrinas semelhantes às primitivas, cada escola tomou o nome daquele que foi o pai da doutrina. É isso, né? É a resposta dele. E depois, então, itinerário intelectual de destino. Pode falar. Não, eu só queria comentar um pouco essa questão da filosofia, né? Porque realmente ele coloca o que ele entende por filosofia, melhor dizendo. Porque você vê que ele coloca aqui, né? É o mais precioso bem diante de Deus. Então, uma pessoa que, sei lá, meio despreparada talvez, ou sedenta por crítica, né? Com senso crítico, ela poderia vir e falar, não, pô, mas aí, cara, e a prática cristã, e a caridade, e essas coisas. Só que assim, a gente agora há pouco falava, tipo, eu nem tinha visto essa nota de rodapé, mas tipo, agora há pouco a gente falava de como a filosofia, ela estava relacionada não apenas a pensamentos, mas como a posturas diante da vida, né, ações, hábitos, tanto que o Justino foi reconhecido como filósofo sem ter dito uma palavra, né? E lembre-se de que naquela época não tinha internet, né? As pessoas não, sei lá, eu não... E o diálogo aqui é fictício. Não é um diálogo que existiu. Acredito que seja fictício. Mas o ponto é que uma pessoa que não conhecia o Justino sabia que ele era filósofo por causa da aparência dele, né? Da aparência, o filósofo, ele tem algo que vai além simplesmente de divagações, né? Aquelas divagações, elas fazem sentido para ele, aquilo tem implicações na vida dele, e ele vive de acordo com essas verdades que ele encontra. Então, assim... É um sacerdócio mesmo, né? Filosofia aqui não é esse tipo de especulação acadêmica que a gente está acostumado a ver hoje. Né? Senão todos os acadêmicos seriam santos, né? Os bons, pelo menos. Senão estariam ali, tipo, estou fazendo aqui, o Justino está falando aqui que eu sou santo, né? Que eu sou, que somente o que eu estou fazendo aqui conduz a Deus e nos associa a Deus, né? Só que não é o caso, né? Aqui é uma noção mais abrangente de filosofia, mais profunda também, muito mais do que a gente tem hoje. É uma entrega. Eu me entrego a alguma coisa, né? É verdade. Sim. E também é legal ler isso aqui à luz do que ele falou na segunda apologia, eu acho, que foi aquela que ele chamou o cristianismo de filosofia divina. Então, o cristianismo em si, ele está sendo considerado como uma filosofia, né, como a filosofia. Né? Ele até fala aqui, né, que... Cadê? Ele fala alguma coisa aqui que os filósofos têm verdades parciais, enfim. No fim das contas, ele fala que cristianismo é uma... Falávamos dele há pouco tempo. Grande Cronge, seja bem-vindo. Grande Cronge. São Justino na apologia chega a edificar o logos dos filósofos ao logos cristão, Cristo mesmo. Perfeito. A gente falou disso na penúltima live, antepenúltima... a gente falou isso quando lê as apologias. Mas é bom trazer... Ele vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Mas só queria salientar então isso, né? Ele coloca o cristianismo como sendo não apenas uma filosofia, mas a filosofia. Então, quando ele diz aqui que a filosofia é o maior e mais precioso bem diante de Deus, como eu acabei de dizer, não é especulação acadêmica, artigo, não é ciência. Currículo Lattes. O Lattes, tu chega no céu, na porta do céu, com Lattes na mão, então, Deus, aqui, ó, tá aqui, caramba, tá ligado? 35 artigos na revista B3. Pois é, não é assim que funciona. Então, aqui, tanto o cristianismo está implicado nessa noção de filosofia, como também está implicado todo o modo de vida que a filosofia nessa época comportava, né? Tanto que eu acabei de dizer, os monges nessa época eram chamados filósofos até, pelas pessoas. Então, tipo, é muito mais do que só ficar pensando.
antes que venha algum crítico falar que, nossa, Justino herege, né, ou alguma coisa do tipo. Mas é bom salientar porque isso aqui é prova pra gente de que a filosofia originalmente é muito mais do que ficar divagando e pensando coisa que está totalmente desvinculada da vida concreta, né? Aliás, é muito mais do que vã crítica, né? É muito mais do que crítica, exatamente. Talvez, nessa mentalidade de crítica, fizesse sentido o Trifão ter reconhecido o Justino se ele estivesse discutindo com alguém. Mas não, ele estava quieto e estava andando. Ele estava na dele. Ele estava na dele. E o cara reconheceu que ele era filósofo. Então fica esse tapa na cara aí pra galera do senso crítico. Pois é. Ele estava na dele, ele não foi arrumar briga, né? Não foi discutir, não e foi debater. Até aqui ele não foi mal educado com ninguém, né? No diálogo. Tá só respondendo pergunta. Numa boa.